Léo Ortiz, enfim, a caminho do Flamengo, quero trazer novidades sobre o tema. Falo ainda sobre o Flamengo, o Gabigol pode deixar o Fla antes do fim do contrato. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Só para arrematar, deixa seu like, aperta esse botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações, assim você ajuda o canal do Nicola. Combinado? Hora de falar sobre o Flamengo, contei com exclusividade antes de todo mundo, durante o programa Os Donos da Bola, nessa terça-feira, que Léo Ortiz será jogador do Flamengo. Estava no programa, início da participação, quando toca o meu telefone via mensagem de WhatsApp. Nicola, entre Flamengo e Red Bull, enfim, tudo solucionado, negócio fechado entre 8 e 9 milhões de euros. Percentual do Léo Ortiz, parte desse percentual será repassado ao Red Bull Bragantino para que o negócio avance depois de uma longa novela de mais de 2 meses. Enfim, Léo Ortiz pode se considerar jogador do Flamengo. Ele até viajou com o time para Novo Horizonte para participar da partida contra o Novo Horizontino, mas a tendência é que fique fora diante desse avanço nas últimas horas. Agora falta só a questão burocrática de resolução de minutas de contrato que estão sendo avaliadas pelos departamentos jurídicos, além da realização de exames médicos. Zagueiro de 27 anos de idade, que era o pedido número 1 do Tite. O Tite se encanta com o Léo Ortiz e vai contratá-lo para transformá-lo em titular absoluto. Só para fechar sobre o Flamengo, Thiago Maia quer definir seu futuro até o fim dessa semana. Volante que está fora dos planos do Tite, tem proposta do Internacional. Colorado chegou a 4 milhões de euros de proposta, o Flamengo pede 5. Se não houver acordo, tenho certeza que o Thiago Maia vai ficar encostado na Gávea. Falar sobre o Thiago Maia, a gente deve ter uma definição sobre o Thiago Maia ainda nessa semana. O Inter chegou a 4 milhões de euros para ter o Thiago Maia, o Flamengo insiste em 5 milhões de euros. E o Thiago Maia não quer mais ficar adiando essa história, ele precisa jogar e tá tentando mostrar para os caras do Flamengo que 4 milhões de euros, se eu falei dólar, eu falei errado, tá? 4 milhões de euros a proposta do Inter, 5 milhões de euros a pedida do Flamengo. E o Thiago tem pressionado os dirigentes do Flamengo a fazer acordo. Todo mundo está sendo negociado, só ele que não. Até o Mateuzinho, que deu aquela maior treta lá com o Corinthians, já conseguiu jogar no Corinthians, 4 milhões de euros fixos, mais um de bônus. Inclusive é legal contar que o Flamengo exigiu no contrato com o Corinthians uma cláusula que prevê punições pesadas, multas pesadas em caso de atraso nos pagamentos das prestações, tá? Excelente janela do Flamengo. Ortiz, Vinha e De La Cruz. Agora só falta um lateral direito que poderia ser o Danilo. Pablo, ótimo comentário. Só para lembrar, hoje durante o programa do Neto, comecinho do programa, né, na minha primeira participação, tinha acabado de receber a notícia de que Flamengo e Red Bull Bragantino se acertaram em relação ao Ortiz, operação entre 8 e 9 milhões de euros. O Ortiz chegou a viajar com o time para Novo Horizonte para jogar contra o Novo Horizontino, mas talvez nem entre em campo, tá? Com o avanço dessas negociações. Não foram tantos reforços como normalmente, mas são nomes de peso, né? Hora de falar sobre o Flamengo e a chance de Gabigol ser dispensado ou deixar o rubro-negro antes do fim do seu contrato. O vínculo se encerra em 31 de dezembro. Essa especulação começou depois dele perder pênalti no jogo contra o Vasco 0-0. Detalhe, o Gabigol perdeu pênalti, muito por mérito do Léo, mas também fez boa partida para mim. Ele foi até melhor do que o Pedro. Ele havia entrado no lugar do Pedro no decorrer do jogo. E aí, influenciadores do Flamengo começaram a especular a possibilidade dele ser dispensado ou ser negociado antes de dezembro. A verdade é que tem alguns influenciadores do Flamengo que não gostam do Gabigol e utilizam de qualquer possibilidade para criticá-lo, para cutucá-lo ou para atacá-lo. Não há dentro do Flamengo nenhuma intenção de dispensa. Isso seria um enorme equívoco e um prejuízo gigante, porque o Flamengo precisaria indenizar o Gabigol até o fim do contrato, pagando 1.600.000 vezes 11, que equivale ao número de meses que ele ainda tem por esse contrato. Chance nenhuma. Por mais que existam cornetas, por mais que tenha gente próxima ao Rodolfo Landim reclamando do momento do Gabigol, ele deve continuar no Flamengo até dezembro e aí sim vai deixar o clube de graça sem render qualquer centavo. Vale a lembrança de que quando contratado da Inter de Milão, o Gabigol custou cerca de 96 milhões de reais. Nicola, mas e a possibilidade de renovação de contrato? Isso está cada vez mais distante porque o Gabigol não vai aceitar. Para o Gabigol vai ser muito cômodo esperar até metade do ano, quando aparecerão propostas do Brasil e também do exterior, e ele vai poder assinar um pré-contrato para se mudar de graça para onde bem quiser, em vez de o dinheiro cair para o Flamengo,
vai cair nas contas dele. Só para fechar sobre o Fla, rubro-negro assinou contrato com a Bayer, empresa alemã do ramo farmacêutico, para um patrocínio do time feminino, 2 milhões de reais por ano. Queria contar também que Rafael Brandino, empresário do Igor Coronado, usou suas redes sociais para acabar com esse bafafá, com esse disse-me-disse, com essa boataria de que o Igor Coronado teria sido oferecido várias vezes ao Flamengo e o Flamengo teria rejeitado. Dá uma olhada na postagem do empresário do Igor Coronado, abre aspas. Gostaria de dizer que eu nunca ofereci e jamais autorizei nenhum outro agente a oferecê-lo ao Flamengo. Pelo contrário, houve um contato feito pelo Matheus, filho do Tite, diretamente com o Igor, perguntando como estava a situação dele no Al Ittihad. Não existe essa história de que estão insistindo com o nome do Igor no Flamengo. Fecha aspas. Vídeo com informações do Flamengo, pois é, porque nessa quarta-feira tem Flamengo e Botafogo e o Flamengo está pronto para pegar o Alvinegro Carioca. Esse será o primeiro duelo entre as equipes na temporada. O Tite já definiu a escalação para pegar o Botafogo no Maracanã nessa quarta, 9h30 da noite. Será que tem mudanças na escalação? E o Vinha vai ser relacionado? Mateuzinho e Thiago Maia serão relacionados ou estão fora? Treinaram ou não? Pois é, a gente vai falar sobre isso. E tem também informação sobre Léo Ortiz. Muita gente lá de Bragança Paulista cravando Léo Ortiz no Flamengo. O que será que nós conseguimos apurar aqui no lado do Flamengo? Já já a gente vai contar isso. Tem também o empresário do Igor Coronado, jogador que a torcida do Flamengo está fazendo campanha nas redes sociais pedindo a contratação dele. O empresário quebrou o silêncio sobre uma possível ida ou uma possível negociação com o rubro-negro carioca. Será que tem chances desse jogador pintar aqui no Flamengo? A gente vai falar sobre isso e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações, que é isso que vocês estão procurando e querendo ansiosamente. Antes de falar de Flamengo, uma informação que a gente acabou de publicar no Twitter, @VNCasagrande, no Instagram, @VNCasagrande. O Corinthians fez uma proposta ao técnico Antônio Oliveira, do Cuiabá, e os representantes do treinador fizeram uma contraproposta. Agora eles aguardam a resposta, mas a expectativa é de acerto nas próximas horas. Contrato de 1 ano com a opção de renovar por mais um, caso consiga a classificação para a Libertadores da América. O Corinthians vai assumir a multa com o Cuiabá, a multa do treinador com o Cuiabá, no valor exato de R$1.040.000 e o pagamento à vista. A diretoria do Cuiabá já dá como certa a saída do português e analisa nomes no mercado para substituí-lo. Então fica aí a informação. Falando de Flamengo, grupo de Eduardo Bandeira de Mello pretende colocar na rua em breve uma pesquisa de opinião para saber a força da candidatura de Flávio Willemann à presidência do Flamengo para a eleição no fim do ano. Caso a resposta não seja positiva, Willemann sairá da candidatura e entrará o próprio Bandeira de Mello. Rapaz, o Bandeira podendo voltar. Bandeira tem dito constantemente que não quer concorrer e prefere apoiar um nome. Porém, se o cenário for este, a situação muda e ele será candidato. Matéria aí do jornal O Globo. Rapaz, Bandeira de Mello, que foi presidente do Flamengo de 2013 a 2018, pode voltar a candidatura, né? Se candidatar. Agora, ser presidente novamente, obviamente, depende da eleição. Falando de mercado da bola, porque Rafael Brandino, empresário de Igor Coronado, jogador que a torcida do Flamengo faz campanha no Twitter, pedindo contratação, vem, será que vem? O Rafael Brandino, que é o empresário do jogador, deu uma entrevista à jornalista Raíssa Simplício e disse o seguinte: nós nunca oferecemos o Igor ao Flamengo, nunca falamos com ninguém do Flamengo, apenas minha mãe, Deise Brandino, e eu, Rafael Brandino, temos autorização para falar em nome de Igor e nós não autorizamos ninguém a oferecer ou a negociar pelo Igor Coronado. Essas notícias que ele foi oferecido, que está sendo oferecido insistentemente, nos causou muita estranheza. Ou seja, o Rafael Brandino está desmentindo o Globoesporte.com, notícia que o próprio Globo Esporte trouxe, que o jogador foi oferecido ao Flamengo e o Flamengo não quis abrir negociação, não vê como prioridade a contratação desse jogador por agora. Xiii! Então fica aí o lado do jogador, repito, entrevista dada à jornalista Raíssa Simplício. Vamos falar de Flamengo e Botafogo nessa quarta-feira,
porque o Tite definiu em treino nessa terça-feira a escalação do Flamengo para pegar o Botafogo. Tchan, 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 tchan. Será que tem mudanças? Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson De La Cruz e Arrascaeta. Dupla de ataque, Everton, Cebolinha e Pedro. Então, a única mudança em relação ao time que pegou o Vasco no domingo é o retorno do Varela à lateral direita e o retorno do Ayrton Lucas à lateral esquerda. Lembrando que o Ayrton Lucas foi desfalque por conta de uma gastroenterite. E agora ele volta ao time do Flamengo, que ele treinou normalmente nessa terça-feira, está à disposição. Botafogo não terá Jefinho, tá? Desfalque importante aí, é um jogador que vinha se destacando. Porém, Luiz Henrique deve ser relacionado, o jogador foi apresentado hoje, e deve ser relacionado para pegar o Flamengo nessa quarta-feira. Mas eu acho que o mais importante, entre aspas, aí, o que mais preocupa o torcedor alvinegro é a ausência do Jefinho, que é um jogador que já estava entrosado, já vinha jogando bem com a camisa do Botafogo. O Luiz Henrique é um baita jogador, inclusive o Flamengo estava atrás dele, mas é uma incógnita como será a estreia dele, não tem como saber. Vinha, nesse momento, não tem condições de jogo, ou seja, está fora do duelo com o Botafogo. A expectativa é que ele seja relacionado no sábado para pegar o Volta Redonda, e aí seria o primeiro jogo dele sendo relacionado com a camisa do Flamengo, ele que está recuperado de um problema no joelho que ele sofreu ainda lá no começo de dezembro, mas agora está recuperado, vem treinando bem aí com os demais jogadores do Flamengo. Thiago Maia e Mateuzinho não treinaram com os demais jogadores nessa terça-feira, ficaram na parte interna do ninho do urubu, tá? Ou seja, a questão do Thiago Maia, assim, o Mateuzinho se tornou novela porque ele chegou aí para o Corinthians, voltou, recusou o Bragantino, teve Botafogo, beleza. Agora, a situação do Thiago Maia é assim, a que mais incomoda, a verdade é essa, porque o Flamengo não está próximo de vender o jogador internacional, muito pelo contrário, a informação que eu tenho é que está estagnado, está na mesma, ainda tem interesse do Inter, ainda tem interesse do Thiago Maia em ir para o Internacional, mas o Flamengo não vai facilitar a vida do Internacional. É uma situação que me chama mais atenção. Já o Mateuzinho é algo bem encaminhado, o clube já trocou minuta de contrato, o Flamengo exigiu cláusula de multa de 25% na parcela se o Corinthians atrasar a parcela. Então é algo que já está, digamos assim, avançado e próximo de acontecer a qualquer momento. Já o Thiago Maia está longe de acontecer. Tudo bem, amanhã, quarta-feira, pela manhã, tudo pode mudar, tudo pode avançar de uma forma absurda. Mas hoje, eu não vejo nenhum problema o jogador treinar e ser relacionado. Na minha opinião, tinha que ser relacionado. Mas, enfim, pelo visto, os dois estão fora do jogo contra o Botafogo nessa quarta-feira. Para finalizar nosso vídeo, Léo Ortiz, galera. Hoje, muita gente lá da imprensa paulista noticiando que o Flamengo, enfim, acertou a contratação do Léo Ortiz. A informação que eu tenho no lado do Flamengo não procede. Lá no lado do Red Bull Bragantino também me falam que não procede, que inclusive o jogador está relacionado para o jogo contra o São Bernardo nessa quarta-feira. Ah, Vinícius não quer dizer nada, ele pode fazer despedida. É verdade. Só que ele vai ser titular, assim, o cenário não mudou internamente no Red Bull Bragantino. Pelo menos é isso que me relatam. Óbvio, o Flamengo está insistindo, tinha reunião marcada essa semana, tem reunião marcada essa semana, e foi o que eu disse. Amanhã pela manhã, quarta-feira pela manhã, o negócio pode ser fechado. Mas agora, até a gravação desse vídeo, não tem nada fechado. Pelo menos essa é a informação que eu tenho. Agora é aguardar. Eu espero que essa novela acabe logo, porque nem eu aguento mais falar tanto de Léo Ortiz aqui para vocês. Galera, o que vocês estão achando das contratações? E o Gabigol vai acabar saindo mesmo, infelizmente. Se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. 2024 é o ano. Então, mano, esse trem de projeto é complicado. Porque é muito complicado porque é o primeiro passo, mano. Esse é o primeiro passo. E o primeiro passo ele demora demais, demora muito. Até você ver que tá dando certo. E isso é com qualquer coisa que você for fazer, tá ligado? Se você for abrir uma loja de roupa,
os primeiros clientes demoram a aparecer, cabeleireiro, de barbearia é a mesma coisa. Tudo, o primeiro passo é complicado. Por isso que as pessoas fracas desistem no primeiro passo. Porque pessoas fracas querem o quê? Resultado rápido. E pessoas fortes sabem que o resultado ele vai demorar, mas ele vai chegar. Elas têm essa convicção, entendeu? Então, cara, seja um cara forte. Você sabe que vai dar certo. É só você ter um pouquinho de paciência e entender isso, filho. Na hora que você vê, filho, pum, tá vingando. Acabou, filho. Aí, pra conversar com você, vai ter que marcar a hora, tá ligado? Então, é só você ter um pouquinho de paciência e esperar, filho. Só espera, molequinho, que vai dar tudo certo. Você é inteligente, você é forte, você é batista, porra. Entendeu?